continente mais isolado do planeta. Um navio de luxo com tudo incluído. E 18 dias para descobrir paisagens que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Tudo isso cheio de conforto. Um cruzeiro pela Antártica é assim. É você estar no seu navio, na sua cabine e você poder presenciar uma beleza da natureza como essa. Geleiras a perder de vista, icebergs gigantes e uma explosão de fofura bem do seu lado. Para chegar ao paraíso, o caminho é longo, mas cheio de belezas e imprevisível. Passagem de Drake, as águas mais instáveis do planeta. Como é que será que vai ser? Tô ansioso, com um pouquinho de medo. Durante a viagem, comida boa, bebidas ilimitadas, uma cabine com vista panorâmica, espetáculos todo dia e até uma jacuzzi, digamos, exclusiva. Além de desbravar o continente gelado, essa aventura proporciona muito mais. As capitais mais charmosas da América do Sul, com direito à noite de gala, mas com um ritmo bem brasileiro. Um arquipélago britânico em plena América do Sul. Estamos nas Falkland Islands, ou Ilhas Malvinas, como você preferir. Uma passadinha no fim do mundo. E chegamos até uma das maiores colônias de pinguins do planeta. Quer saber todos os detalhes e quanto custa essa aventura? A gente te conta! Então prepare seu binóculo, pode se agasalhar e vem com a gente numa jornada incrível pela América do Sul e Antártica! Olá pessoal, bom dia! Olha só, gente, começando uma nova aventura nesse lugar maravilhoso, o continente mais isolado do mundo! E estamos na Antártica, Expedição 2.0. Afinal, quem acompanha o canal sabe que a gente já conheceu a Antártica, a gente já veio aqui em uma expedição incrível, só que dessa vez a experiência vai ser diferente. Mas antes de eu te contar tudo o que a gente vai fazer, eu preciso te mostrar um pouquinho do que a gente está vivenciando, porque assim, tá incrível. É gelo que não acaba mais, montanhas imensas, vida marinha, muito frio. Então um pouquinho de Antártica para você e eu já te conto tudo que a gente vai fazer. Nós estamos a bordo do navio Azamara Quest da companhia Azamara, que é assim uma empresa de luxo com o que há de melhor. Super bonita, luxuosa, elegante, clássica, e a gente nunca tinha viajado com eles. Então a gente está aqui pela primeira vez com a Azamara para conhecer não só a Antártica, mas também a América do Sul. Sabe por quê? Porque este navio passa até pelo Brasil. Você acredita nisso, gente? Esse navio da Azamara passa até pelo Brasil. Todo ano eles estão vindo, é super legal. Então você pode pegar em portos diferentes. E por que essa é uma viagem diferente? Porque esse navio, ele é um navio muito maior, é um navio para até 700 pessoas. E existem várias regras do turismo na Antártica. Por exemplo, para você poder descer em algum lugar, é no máximo 100 pessoas. Então, como que funciona esse navio? É um navio de contemplação da Antártica. Então, vocês estão vendo que está ventando, né? Porque está frio. Então, é um navio, ó, não adianta, eu vou ter que colocar a touca para ficar... Tá bonito, Thiago? Tá bonita? Tá bonito. Ficou feia ou ficou bonita? Tá bonito. Então é assim, é um navio que você vem para navegar pela Antártica. É diferente de uma expedição.
Quando a gente veio aquela expedição, era quase uma maratona, acordava cedo, pegava um botezinho, ficava circulando, ia e descia e tal. Esse aqui é um navio onde você vem para contemplar as belezas, você navega por vários lugares muito bonitos e depois vai embora. E são 3 dias de navegação pela Antártica, então a gente não desce nela, né? A gente não tem aqueles botinhos para explorar lugares mais fechados, mas a gente está no mesmo lugar da mesma forma, tendo a mesma vista. A diferença é que aqui é muito mais tranquilo. Então você está com frio, você entra. Você quer um restaurante, você quer ver um show, você quer ter o de mais luxo que você quiser, sem ter nenhum perrengue, sem fazer nenhum esforço, dá para conhecer a Antártica também, e é o que a gente está fazendo agora. E vou te contar uma coisa, tá? Eu vou falar uma coisa muito séria. Assim que a gente chegou aqui, eu abri a janela e vi esse cenário, eu tive a mesma emoção que eu tive quando a gente veio do ano passado. Eu fiquei até emocionado, porque a gente realmente está na Antártica. Então, assim, é uma forma de você conhecer, é uma forma muito mais tranquila, sem realmente ter nenhum esforço, com o que há de melhor, e mesmo assim você tem acesso ao lugar mais lindo do planeta. Então, bora explorar a Antártica com a gente de um jeito diferente e, claro, muito mais. Então a gente primeiro mostra isso aqui pra vocês, depois a gente mostra como foi todo o cruzeiro, porque vale muito a pena. Olha isso, tá bonito ou não tá? Se inscreve no nosso canal, hein? Já se inscreve no nosso canal, deixa seu like e, claro, compartilha esse vídeo. Bora explorar a Antártica com a gente. Para você ter uma ideia de diferença de tamanho de navio que veio aqui para a Antártica, esse é um navio de expedição. Então são navios muito menores, normalmente para 100, 100 e poucos passageiros. A gente está vendo ele passar por aqui, ó, tá lá embaixo. O nosso navio ele é muito maior, para 700 passageiros. Então a gente está aqui vendo tudo mais do alto. E aí tem vantagens e desvantagens, né, gente? O navio de expedição, ele consegue entrar, obviamente, em lugares mais estreitos, em canais mais apertadinhos. A gente precisa de mais espaço, mas aí você escolhe o estilo da viagem perfeita para você. O importante, ó, é que todo mundo consegue admirar um lugar incrível, maravilhoso como esse que é a Antártica. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. A gente já falou ano passado que essa era a viagem da vida, então segunda viagem da vida sendo realizada nesse cenário simplesmente indescritível. Bora continuar explorando. Preciso contar para vocês que nós estamos num momento super especial da nossa viagem. Hoje é o 9º dia de cruzeiro, exatamente a metade. Mas mais do que isso, neste momento nós estamos no ponto mais ao sul do planeta que a gente vai chegar nesse cruzeiro. Você já acompanhou algumas imagens lindas, mas olha, tem muito mais para ver. A gente já passou por lugares incríveis e ainda tem muito mais Antártica para curtir. Então vou propor para vocês agora uma volta no tempo para vocês curtirem o que a gente já passou até agora, até voltar exatamente para cá, para a Antártica, e a gente continuar essa nossa jornada de mais 9 dias. Bora voltar no tempo então, lá para Buenos Aires, para o início da nossa viagem e curtir um pouquinho de tudo que a gente já viveu nesse cruzeiro. Nosso cruzeiro começa na charmosa Buenos Aires e já vai a primeira dica: quando você vier para cá, reserve alguns dias para conhecer a capital argentina. Já tem um vídeo completinho aqui no canal com o melhor da cidade. Claro que o churrasco e um bom show de tango nunca podem ficar de fora do programa. Mas bora embarcar logo no navio. Pois é, gente, o check-in aqui em Buenos Aires está sendo feito numa estrutura provisória, porque a parte do porto lá sofreu alguns danos, não está funcionando, então a gente precisa vir para esse galpão que fica a cerca de 15 minutos do porto e daí pegar um ônibus para chegar até lá. Hoje tem 3 navios de 3 companhias diferentes saindo aqui de Buenos Aires e realmente está muito cheio, muito lotado. Mas como a gente está fazendo um cruzeiro super exclusivo, a nossa vida, eu te digo que tá bem mais fácil do que a maioria desse pessoal aqui. Vou mostrar para vocês. Enquanto essa é a situação de quem está embarcando pelas outras 2 companhias,
Vou abrir a imagem para vocês verem que esta é a situação de quem está embarcando pela Azamara. Chega aqui, já tem muita gente atendendo, você direto despacha suas bagagens, não tem fila nenhuma. Aqui tem uma pessoa, olha, já indicando que quem vem pela Azamara é aqui que tem que entrar. E olha só, chega direto como essas duas pessoas aí e pronto, despacha sua mala e é só esperar o ônibus para ir até o porto. Todas as suas compras dentro do navio são feitas em dólar, então por isso logo na hora do check-in você precisa cadastrar um cartão internacional para pagar todas as suas despesas. A gente usa a nossa conta global da Nomad. Gente, ela é 100% digital, não tem taxa de abertura nem de manutenção mensal, o IOF é só de 1,1% e o mais importante, ela usa a taxa de conversão comercial do dólar, ou seja, dá para economizar bastante. Você pode pagar todas as suas compras com o cartão virtual. Mas atenção, hein? Fazendo uma operação de câmbio de pelo menos $1.000, você já tem direito de receber o seu cartão físico na sua casa no Brasil de graça. E como a conta global da Nomad é aceita em mais de 180 países, além de pagar as minhas compras, se eu quiser dinheiro em espécie, eu posso sacar em moeda local nos caixas eletrônicos. Aqui no navio, olha só, eu posso sacar em dólar ou em euro sem taxa nenhuma. E para conferir todas as suas movimentações é muito fácil, é só consultar o seu extrato direto no app. Gente, se fosse só isso já seria bom demais, né? Mas que tal ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio com a Nomad? É só ler o QR Code que está aqui do lado e abrir a sua conta global usando o código de convidado Viagem por Conta. Mais informações também aqui ó, no link que está na descrição do vídeo. Acesse agora pelo link ou pelo QR Code e abra já a sua conta global da Nomad. Enquanto Buenos Aires vai ficando para trás, hora de começar a explorar o navio. Um bom cruzeiro de luxo é assim, gente, com comidas e bebidas liberadas, 24 horas por dia. E o sistema All Inclusive aqui do Azamara é excelente, viu? Você até pode comprar um pacote de bebidas se você quiser dar um upgrade aí na sua experiência, com rótulos de vinhos e whiskies premium. Mas eu preciso dizer que o que está incluído é muito bom. Tem desde bebidas não alcoólicas, refrigerante, água, cafés, até os alcoólicos, cerveja, todo mundo quer saber se tem cerveja incluída, né? Tem vinhos, rosé, branco, tinto de várias uvas, espumante também e coquetéis. Na falta de um, já peguei logo 3 aqui. Então, tem um martini, tem uma margarita, um daiquiri de morango. Eu tô aqui agora, numa boa, com petisquinhos, no lobby principal, dando uma relaxada. E eu acho que a minha vida por hoje tá ganha. O que vocês acham? Chegamos na frente do navio, o lugar mais na ponta, e aqui no Delivery Room provavelmente é onde você vai mais ficar, porque é onde tem a melhor vista. Vamos conhecer, gente. Na verdade é uma sala super multiuso, desde você jogar tabuleiro, cartas, sentar para trabalhar, inclusive tem mesas aqui para você fazer até reunião, tem computador, tem de tudo, tem bar, e aqui inclusive é onde acontece a comida, o buffet mais tarde. Se você estiver com fome, tipo meia-noite, é aqui que você tem que vir. Então normalmente tem comidinhas, petiscos aqui o tempo todo, olha só. Tem bastante coisa, tem lanchinho, tem doce, tem bolo, tem bastante coisa para você comer. E aqui fica, como eu falei, na frente do navio, então você tudo de vidro, a volta toda para você ter uma vista espetacular. Tem um bar gigante, super bonito, o serviço é maravilhoso, você já senta na mesa, eles vão te servir, é onde acontece a discoteca, é bem legal. E aí dentro do living room tem essa parte aqui que tem computador e a sala de jogos, então normalmente tem vários jogos aqui em cima que você vai ali, só deixa seu nome, desde baralho, cartas, tem vários tabuleiros que você pode pegar, xadrez, e é um espaço que ela fica um pouco separado do living room, porque tem uma parte de vidro aqui. Então é bem legal, você pode também sentar, tem um senhor ali ouvindo música, tem uns tabuleiros ali em cima, é bem legal, mas claro que o gostoso é você ficar aqui. E é super grande, espaçoso, bonito. Você senta aqui, se eu sentar aqui na mesa, eu te digo que dá 30 segundos alguém vai perguntar se eu quero beber alguma coisa, isso é ótimo. Então olha só, é bonito, hein? Vem até aqui, vem.
E aí, estão gostando do tour, gente? Maravilhoso. E olha só como é cheio aqui. Saímos da Argentina e viemos parar no Uruguai, mais especificamente na capital, Montevideo. Olha só essa praça aqui, famosíssima, Praça da Independência, o lugar mais turístico que tem aqui, porque ele realmente separa o bairro velho do resto da cidade, então é onde tem muita coisa preservada, muito prédio histórico e uma praça lindíssima, apesar desse tempo horroroso, gente, tá até chovendo agora, mas é isso, a gente tá fazendo uma excursão diretamente com a Azamara. A gente pegou um ônibus ali no porto mesmo, a gente vai fazer tudo com eles. É um city tour, né, que a gente só tem hoje, um city tour pela cidade, ainda vai ter um almoço muito especial que vocês vão acompanhar com a gente. Primeira parada, a Praça da Independência, a gente vai ver aqui ao redor e vai continuar. Bora lá! A segunda parada do nosso passeio é no que dizem ser o prédio mais bonito de todo o Uruguai. Essa aqui, ó, é a sede do Poder Legislativo. Então é aqui que fica a Câmara dos Deputados e também o Senado. Esse prédio realmente é lindo, ele é todo revestido de mármore por fora. E quero mostrar para vocês uma curiosidade. Você tá vendo que tem duas bandeiras aqui na frente do prédio? Pois é, a do lado de cá, acredito que todo mundo conheça, é a bandeira do Uruguai. E a bandeira do lado de lá? Aquela muita gente nunca viu, né? Pois é, ela também foi uma bandeira do Uruguai, uma bandeira histórica, antes da criação dessa nova bandeira. Olha que coisa interessante. Ó, vou contar exatamente para vocês o que a gente está fazendo. A gente veio numa fazenda aqui ter um almoço típico uruguaio. Então, churrasco de chão mesmo, gente. Isso é super legal pra gente, né? A gente tá acostumado, é um churrasco bem gaúcho, bem gostoso. Mas pensa que o público, principalmente do cruzeiro, ele é americano, britânico, tem canadense, australiano. Então, você ter um churrasco assim, de chão, típico, é muito diferente para eles, né? Então, é super legal. A gente veio pela carne mesmo, porque é gostosa. A gente sabe que a carne do Uruguai é maravilhosa. Thiago começou pela cerveja uruguaia, fala a verdade, hein? E é bom demais. É isso. E estão vendo a churrasqueira aqui atrás, vem cá. Está pronta, ou seja, cerveja com carne. É isso que temos para hoje, que tal? Olha lá. Belo do churrasco uruguaio. Vambora! Preciso contar pra vocês que a gente vai fazer uma coisa inédita em cruzeiros que eu nunca vi antes. A gente tá aqui em Montevideo, no Uruguai, e a Azamara, o cruzeiro, a companhia, organizou um evento para todos os hóspedes, para todos os passageiros no principal teatro da cidade. Eu nunca vi isso, é uma coisa já incluída no nosso cruzeiro. Então todos os passageiros foram convidados a vir no teatro principal de Montevideo, que é exatamente onde a gente está agora, um prédio histórico super bonito e tem uma recepção incrível aqui com tapete vermelho, com bebida, vinho, é muito legal, as pessoas fantasiadas. Claro que o carnaval do Uruguai é diferente do carnaval do Brasil, a gente vai ver como é, vai entrar no teatro, conhecer tudo e vocês acompanham com a gente. Mas eu não vou entrar por aqui não, vem aqui, eu vou entrar pelo tapete vermelho, vem, porque eu quero vir, vem, vamos entrar pelo tapete vermelho. Olha só que chique, ó, dá pra você vir aqui no tapete vermelho, olha só que bonito, com o teatro aqui e todo mundo fantasiado, bora lá. O espetáculo é realmente grandioso, muitos artistas no palco, mas é impossível não ficar impressionado com a arquitetura do teatro, um caso à parte. O show que acompanhamos foi sobre a história do carnaval no Uruguai e seus diversos ritmos, de manifestações bem diferentes até aquela energia que a gente conhece bem. Impossível não entrar no clima. Os próximos 3 dias são de navegação, só o oceano à nossa volta. Além desse pássaro lindo que ficou quase um dia inteiro acompanhando a gente. Eu confesso que nós também ficamos algumas horas só curtindo esse movimento, uma verdadeira sessão de terapia.
Mas bora conhecer um pouco mais do navio. No deck 9 é onde ficam as piscinas e jacuzzis principais. Em volta, no deck 10, é a pista de caminhada, que tem os melhores pontos de observação. No pôr do sol, aqui é a melhor pedida. Conforme os dias vão passando e a gente vai seguindo rumo ao sul, a temperatura também vai caindo. Em um itinerário gelado como esse pela Antártica, os lugares mais disputados do navio em alguns momentos são esses daqui, ó. Quentinhos, aconchegantes, para você pegar uma bebidinha quente, ficar relaxando. E aqui eu preciso confessar para vocês que é o lugar mais bonito do navio para mim. É uma biblioteca, oficialmente é chamada sala de desenho, mas para mim é uma biblioteca, várias cadeiras aqui, tem uma lareira desse lado, cenográfica, claro, mas que deixa o ambiente ainda mais aconchegante para você ficar aqui relaxando. E olha esse teto, que coisa impressionante, lindo, cheio de aves tropicais, dá um clima maravilhoso. E a coisa funciona assim, ó. Você vem, pega a sua mesinha, senta, relaxa e fica aqui, ó, no babô, curtindo esse visual. Que tal? Bora continuar explorando o navio. Esse aqui é o lugar que muita gente vai ter como favorito no cruzeiro. Lojinhas, lugar de gastar dinheiro. Aliás, uma informação, viu? Para você gastar seu dinheiro aqui na Azamara, é nas lojinhas mesmo, porque os cruzeiros da Azamara não tem cassino. Então aqui tem joalheria desse lado que a gente já te mostrou, e aqui loja de souvenirs, tudo que você quiser comprar, ó. Tem algumas joias aqui também, óculos, lembrancinhas. Tamo na Antártica, não tamo? Então, ó, tem até pinguim nesse formato aqui, super característico lá de Barcelona, de Gaudí, tem aqui também, mas tem também, olha, roupas, perfumes, tudo que uma boa loja de importados tem, você vai encontrar aqui na Azamara. Vamos dar uma olhada, vamos entrar na loja aqui e mostrar, olha só, perfumes, muita coisa. Vamos entrar, vamos fuçar um pouquinho, que eu tenho certeza que vocês gostam de ver o que é que tem, né? Então tá aqui, ó, cremes de beleza, temos, perfumes, temos aqui também. Olha, não é por falta de produtos que o pessoal vai embora sem fazer as compras. Roupas, viu, tem umas camisas floridas aqui, Fábio, a gente vai dar uma analisada, porque acho que a gente vai sair com compras daqui do cruzeiro, hein? Claro que o cruzeiro é tudo incluído. Você tem coisa para fazer todos os dias, lugares para ir, para jantar, mas é óbvio que você também pode incrementar a sua experiência, ter algo diferenciado, contratar um serviço exclusivo. E a gente vai ter agora a experiência mais diferenciada que você pode ter no jantar, que é o Chef's Table, que na verdade é um menu de degustação de comida e bebida, vinho, uma combinação, uma harmonização muito legal que depende da culinária que você escolher. É a noite toda para você se divertir com a gastronomia diferenciada. Então vocês estão vendo que é uma mesona inteira que eles montam para todo mundo que vai participar dessa experiência. Você chega aqui, tem um menu aqui falando, mas a gente não sabia exatamente o que a gente ia servir. Na verdade, a gente nem sabe ainda, porque a única coisa que você escolhe é a gastronomia. Então a gente pegou o Chef's Table italiano. Então a gente vai ter uma harmonização, uma degustação de vinhos e comidas italianas, que vão ser tudo uma grande surpresa. Mas olha como fica bonito. Esse é um serviço cobrado à parte, claro, e não está incluído em nenhuma experiência da Azamara. Tudo isso é à parte, você realmente precisa contratar. Então, se você gosta de ter experiências diferenciadas, essa aqui eu tenho certeza que é para você. Vamos ver como vai ser, você vai acompanhar tudo. A gente começa com as entradas, são 3. Primeiro uma vitela com molho de atum, depois uma sopa de mariscos e para terminar um ravioli de ossobuco. Aqui no Chef's Table o menu ele é de 7 tempos, então são 7 pratos diferentes. Nós já tivemos os 3 primeiros, que são as entradas. Agora é um momento de um break. Aqui ó, que veio nessa tacinha, isso aqui é um meloncello, então a gente vai provar agora. Já é uma pré-sobremesa, vamos dizer assim, mas os pratos principais ainda vão chegar. Bora provar, é gelado, bem gelado.
um sorvete, eu diria. Ai, ai, ai. Uma sobremesa antes do prato principal. Refrescante. Chegamos no prato principal e aqui é a única hora que você tem que fazer uma escolha, porque existem duas opções. Ou você pode pegar o peixe, que foi o que eu peguei, ou você pode pegar a carne, que foi a opção do Thiago. Infelizmente você não está vendo o meu prato, que já está aqui, porque tem essa coleção de vinhos aqui harmonizando com cada prato. Eu bebo muito devagarinho, então olha só, isso aqui é desde as primeiras entradas e o que combina com o meu prato é esse aqui dessa taça linda. Olha que bonito, gente. Os pratos, agora talvez você consiga ver o prato, apareceu aqui. É super bonito. É um peixe, né? Esse aqui é uma massa, um fettuccine ao nero de sépia, né? Que é a tinta da lula, né? Maravilhoso. Mas olha essa taça aqui ainda. Vamos pro prato principal, então. De sobremesa, uma seleção de queijos e tiramisu de amaretto. Essa experiência completa custa $125 por pessoa e caso você tenha, pode usar seu crédito a bordo para pagar. Nosso sexto dia de cruzeiro começa com terra à vista e para desembarcar nesse arquipélago só com a ajuda dos tenders, que são esses barcos salva-vidas. 10 minutinhos de percurso e chegamos no pier, recepcionados por golfinhos. Estamos nas Falkland Islands, ou Ilhas Malvinas, como você preferir, esse território que hoje pertence ao Reino Unido, mas já foi argentino, ultimamente tentado aí nos noticiários novamente por essa disputa argentina querendo pegar essa região de volta, mas enfim, cá estamos e olha, a gente vai explorar nessa parada de cruzeiro tudo o que a ilha tem para oferecer. E você deve estar reparando aqui atrás de mim que existe um naufrágio, um navio. Esse navio aqui, ele é chamado de Lady Liz ou Lady Elizabeth, em homenagem à rainha da Inglaterra. Bora continuar explorando então as Falkland Islands ou as Ilhas Malvinas e ver o que mais a gente descobre por aqui hoje. E olha só que curioso, no meio da rua a gente vê aqui o jardim de uma casa com vários ossos de baleia. Olha só, é o morador que queria salvar aí as baleias na época que elas eram mais caçadas, né, que estavam com perigo de extinção. E aí agora ele tem esses ossos de baleia bem aqui no quintal, olha que curioso. Olha só, a gente fez o tour com a própria Azamara pra gente conhecer a cidade, a capital, né, que é Stanley. E aí, obviamente, as Falkland Islands são conhecidas, né, as ilhas são conhecidas pela vida selvagem. Então é claro que a gente quer ver vida selvagem, quer ver pinguim, quer ver foca, leão marinho, tudo. Então ali no portinho mesmo a gente tem várias plaquinhas de pessoas oferecendo tour privado, tour coletivo. E a gente contratou um aqui agora por $20 por pessoa pra gente ir num ponto que eles falaram que assim, é a casa dos pinguins. É claro que existem aqui também os pinguins reis, que são aqueles amarelos super famosos, mas eles ficam num lugar muito longe, tipo quase 2 horas daqui, então não dá tempo. Mas a gente vai pra esse lugar pra ver pinguim. Eu acho que vão estar lá e a gente vai mostrar pra vocês, porque assim, né, não dá pra vir pras Malvinas e não ver vida selvagem. Então bora lá, vocês vão acompanhar com a gente. O caminho deu cerca de 10, 15 minutinhos e a gente chegou numa praia onde prometeram pra gente muitos pinguins. Será que realmente aqui tem pinguim? Eu tô na dúvida. Será que a gente vai conseguir encontrar algum? Eu vou tentar olhar, vou procurar bem, vou ver se eu acho algum. Ó, louco, né, pessoal? Fala a verdade, você já viu uma praia assim forrada de pinguim, gente? Realmente prometeram pra gente muito pinguim nessa praia que chama York Beach. Então quando você estiver aqui, você fala assim, onde será que eu vou ver pinguim? Existem vários pontos, depende do tempo que você tiver, pra ver o pinguim rei, né, que é o amarelo, o famoso, ele fica bem longe daqui, então você tem que ter mais tempo. Mas se estiver no centrinho, tem pouco tempo, olha só que legal.
Claro que existem várias regras, né, para você poder ver os pinguins, inclusive uma distância, tanto que toda a praia ela é cercada, tem corda aqui, mas alguns pinguins vêm bem pertinho, tipo, é muito perto. Olha só, normalmente são os filhotes que ficam nessas áreas onde tem mais vegetação e tal, porque eles estão mais protegidos, eles escondem. Então esse aqui você vê que as penas estão até meio espetadas ainda, eles falaram que são os pinguins adolescentes. E é assim, ó, muito pertinho, é lindo e ele é curioso, ele fica olhando assim, é demais. Tá um frio, vocês estão vendo que a chuva tá vindo, mas tá valendo muito a pena. Chega mais pertinho, olha a distância que a gente tá aqui, gracinha. A gente tá no limite da corda, mas olha só, é muito pertinho, é muito bonito, gente. Mas hoje definitivamente é o nosso dia de sorte. Além de ver de pertinho todas essas fofuras, 3 pinguins rei foram avistados chegando por aqui. Então bora pegar uma trilha para tentar vê-los mesmo que de longe. E olha só o que aconteceu. Olha só o Thiago filmando ali. Você nunca pode chegar perto dele, mas se ele chega perto de você, você tem que ficar 100% parada. Ele é curioso. Então é isso que o Thiago tá fazendo lá, ó. Vamos ver. De volta ao centro, o tempo abriu e ainda conhecemos a catedral mais ao sul do mundo. E uma curiosidade, aqui a moeda oficial é a Libra, traz a foto da rainha na frente e lugares famosos da ilha no verso. Preciso mostrar pra vocês as moedas aqui de Falkland Island, que elas são completamente diferentes. Vocês estão vendo, gente? Essas aqui são todas as moedas. A moeda de 5 aqui é albatroz, aqui você tem pinguim, são tipos diferentes de pinguim. Vocês estão vendo? Esse aqui é o imperador, por exemplo. Aqui você tem uma ovelha, você tem os sea lions, né, que são os... Como que é a tradução de sea lions? Leomarinho. Aqui você tem o pato, aqui você tem um tipo de raposa que você encontra aqui. E esse aqui, ele é o brasão. Dia, as Falkland Islands estão ficando para trás e agora, meu amigo, rumo à Antártica. Mas antes de chegar, tem um perrengue, hein? A partir de agora, passagem de Drake, as águas mais instáveis do planeta. Como é que será que vai ser? Tô ansioso, com um pouquinho de medo. Bora ver então esse próximo dia de navegação, passar o Drake para chegar no continente gelado. Bora! Olha só, a gente começando oficialmente o primeiro dia da passagem de Drake. Tá aqui atrás de mim esse mar agitado, essas águas com muitas ondas. Vocês estão vendo que o tempo tá fechado. Hoje é o primeiro dia de um dos momentos mais aguardados, né? Não porque as pessoas querem ver, né? Olhar, apreciar. É porque o Drake é muito instável, né? A gente tá nas águas mais instáveis do mundo e a gente nunca sabe como vai ser. Pode ser que ele seja agitado, com muitas ondas, tudo caindo, ou pode ser que ele seja mais tranquilo. A gente tá no momento, vocês estão vendo que tá balançando um pouquinho, mas não muito. Pelo horizonte a gente consegue normalmente ter ideia do quanto ele tá balançando. E vocês estão vendo que tá ok. Só tá um pouquinho mexido o mar, mas ainda dá pra enfrentar. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Pra comemorar o primeiro dia de Drake, e na verdade pra gente se sentir um pouquinho melhor, né? Afinal a gente não sabe como o navio vai balançar. Eles prepararam um brunch super legal aqui no restaurante à la carte, olha só, de dia das 10 da manhã à 1 da tarde para todos os hóspedes. E é uma refeição super especial. Para você ter ideia, quem está servindo os passageiros são os oficiais. A gente sabe que é um dia difícil, né? Que a gente não quer que todo mundo fique preso na cabine ou esteja passando mal. Então eles foram lá, fizeram esse evento super diferenciado para recepcionar os hóspedes no Drake. E a gente vai comer agora.
Nesse momento a gente está no meio da passagem de Drake e eu fiz questão de vir aqui no deck da piscina para mostrar para vocês a situação. Opa, minha gente, não tá fácil. A gente está enfrentando ondas de cerca de 4 metros de altura. O tempo também não tá dos melhores, tá garoando muito frio, mas eu quero mostrar para vocês essa situação aqui, ó. Absolutamente ninguém, as espreguiçadeiras todas juntinhas, amarradas para não saírem correndo para lá e para cá. E inclusive a piscina completamente fechada e vazia. Então é isso, a gente nunca sabe o que esperar da passagem de Drake. Estamos numa situação, digamos, intermediária, mas tá frio, tá ventando, tá balançando. E a vida é essa, meu amigo. Quer chegar na Antártica? Vai passar pela passagem de Drake, não tem como ser diferente. Bora curtir um pouco mais essa situação. Vencida a passagem de Drake, estamos na Antártica oficialmente. Eu não tenho nem como mentir, né? Isso aqui é uma das maiores magias que se tem quando você vem visitar o continente gelado. É você estar no seu navio, na sua cabine e você poder presenciar uma beleza da natureza como essa. Icebergs passando aqui do lado. As pessoas normalmente falam assim: ah, mas você vai para a Antártica, será que não tem iceberg? E fica preocupado. Gente, a beleza dessa viagem é justamente você poder ver esse tipo de coisa. É incrível. A gente está no comecinho. Eu não sei se o Thiago vai pegar, mas tem até um pássaro lindo aqui voando. Tá? É espetacular. Estar aqui é uma das experiências mais incríveis do mundo. E a gente está só no comecinho, é só o primeiro dia chegando na Antártica. Para você ter ideia, ali no fundo é as Ilhas Shetland do Sul. Na verdade é um conjunto, é um arquipélago que se chama Ilhas Shetland do Sul. E essa aqui especificamente é a Ilha do Rei Jorge. E olha isso! Olha o tamanho desse bicho aqui do lado, gente. É muito, muito, muito impressionante. E além dele tem vários outros. Eu tenho certeza que essa viagem vai ser incrível e vocês vão acompanhar com a gente agora esses dias aqui pela Antártica. Porque olha, já tá bonito. A gente só chegou e já tá incrível. A gente veio agora aqui no deck superior para a gente ter uma vista mais ampla, né, mais bonita da Antártica, ver os icebergs passando. É realmente lindo demais. Aqui a gente já consegue ver melhor a ilha também, a gente vai colocar imagens para vocês. Mas eu tenho certeza que você tem uma pergunta: será que faz muito frio? É claro que vocês estão vendo eu desse jeito aqui falando, deve estar muito frio. E aí eu vou falar para vocês, é congelante, não só porque a temperatura é muito baixa, né, tá 1 grau agora, mas do vento. O problema é o vento ele é muito forte e muito frio. Então, para você ter ideia, eu tô aguentando aqui de boa. A única parte fria que eu tô sentindo um pouco de frio é o rosto, onde não tá coberto, mas eu tô com esse tênis que ele tem um pano super grosso, 2 meias, uma calça, e embaixo dessa calça tem 2 minhocões, sabe aquela segunda pele? Tô com 4 camadas, então embaixo desse casaco tem mais uma blusa de lã, uma blusa térmica, uma camiseta e 2 luvas. Vamos ver se dá pra mostrar, Thiago. Dá pra mostrar aqui, ó. Tem 2 luvas. E a gente ainda trouxe esses aqui que chamam hot hands. São uns saquinhos que ficam quentes para você manter na mão. Você pode colocar dentro da luva. E aí, você consegue aguentar essa temperatura externa para poder apreciar. E dá, é assim, gente. Não é frio, mas você veio para a Antártica, o lugar mais isolado, mais frio. Então é isso. Isso aqui ajuda demais. Fica de dica, hein? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas bem aqui atrás de mim tem um iceberg gigantesco. Ele tem 3 quilômetros de comprimento. E aí eu quero aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre iceberg. Aula de iceberg agora. Todo mundo tem curiosidade, né, de qual é o tamanho de fato de um iceberg. Gente, isso pode variar muito, desde pequenos blocos de gelo que a gente encontra flutuando na água até o maior iceberg que existe. Ele chama A23A e ele tem 4.000 quilômetros quadrados, 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E ele pesa 1 trilhão de toneladas. Olha o tamanho desse número. Mas é importante lembrar
aqui, o que a gente vê de um iceberg aqui, ó, que fica para fora da água, é só 10% dele. 90% do iceberg está debaixo da água. Mais uma curiosidade, que eu sei que tem gente querendo saber. Você sabe qual era o tamanho do iceberg que o Titanic bateu? Pequenininho, não era gigantesco como esse não. Ele tinha só 120 metros de comprimento. Olha que curioso. E a gente passando aqui por um de 3 quilômetros. Capitão, desvia aí, é melhor não bater nesse, porque o estrago pode ser grande. Chegamos ao 9º dia de expedição, o mais especial de todos, no meio da Antártica, justamente quando voltamos no tempo lá no começo do vídeo. E agora tem muito mais para curtir, desde o café da manhã. Eu acho que isso aqui é a representação do que é um café da manhã com vista, porque é de uma beleza, é incrível, essa paisagem maravilhosa. E eu preciso falar uma coisa pra vocês que tá na minha cabeça muito depois que eu acordei e realmente vi esse cenário. Claro que é um tipo de expedição diferente, a gente vai apenas navegar pela Antártica, mas é estar aqui sim. Isso que você está vendo é a mesma sensação que a gente teve da outra vez. Você ter a possibilidade de ver essas formações, essas montanhas, essas neves. A gente estava sentado aqui, agora a gente acabou de sentar e veio passando pinguins nadando aqui assim. Então realmente não tem como não se sentir na Antártica, não tem como falar dessa beleza e realmente como essa viagem vale a pena. Só estar aqui já é incrível e um super privilégio. Claro que a gente vai tomar nosso café aqui muito rápido, né, gente? Ó. Pra gente poder sair e filmar tudo e apreciar e contemplar, porque tá bonito demais. Vocês estão gostando, gente? Então é isso. Quer fazer uma viagem com todo conforto, luxo, tranquilidade, não ter nenhuma dor de cabeça, não ter nenhum esforço pra conhecer a Antártica? É isso. Bom demais, hein? Bora comer. Gente, agora eu tô aqui no deck superior e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a temperatura, uma curiosidade. Hoje, tecnicamente, tá mais frio do que ontem, 1 grau a menos, mas a sensação tá muito mais tranquila porque não tem vento e o vento ele é determinante para a sua sensação térmica aqui, que pode despencar quando ele tá muito forte. Dica para quando você vier para a Antártica. Sabe aquelas coisas que você não pode esquecer? Vai para a praia, não pode esquecer o biquíni? Pois é, aqui na Antártica você não pode esquecer o seu binóculo. Afinal de contas, além de toda essa paisagem maravilhosa, você vai procurar por vida selvagem, certo? Pinguins, baleias, onde será que eles vão aparecer? Vai ser pertinho do navio? Pode ser, mas pode ser que seja a uma distância. E aí você vai precisar do binóculo para enxergar. Traga também uma câmera fotográfica, se possível com uma lente bem grande, um zoom, para você conseguir registrar todos esses momentos. A Antártica é grandiosa, como vocês estão vendo, mas tendo a ajuda desse bichinho aqui, você vai conseguir enxergar tudo muito mais de perto. E a vida selvagem da Antártica não decepcionou. Uma infinidade de pinguins nadando e várias baleias deram o ar da graça durante esse dia mágico de navegação. Olha esse ponto que a gente está aqui agora, é um canal super estreito, cercado de montanha dos dois lados. E aqui a gente consegue ver exatamente a formação muito característica da Antártica. A Antártica tem uma altitude muito grande. Então aqui, ó, montanhas gigantescas bem do lado da água aqui, cobertas por uma camada de gelo gigantesca também em cima. Por isso dá essa impressão de ser mais alto ainda. Você sabia que bem pertinho do litoral da Antártica tem montanhas, tem formações que podem chegar a 1 quilômetro de altura? Pois é, e a gente passa aqui bem pertinho e a gente consegue curtir paisagens maravilhosas. Quero responder uma dúvida que todo mundo tem e sempre que a gente posta alguma coisa vira um debate gigante. Afinal, é Antártica ou Antártida? E eu vou dar a resposta definitiva agora e não importa o que você acha que você sabe, porque eu tenho a resposta científica para responder para você.
Os dois, meu povo! Você pode falar ou Antártida ou Antártica. Mas por que existem dois? E não vem me falar que é porque você tem que falar o continente antártico e você não pode chamar a região de Antártica, a região é só Antártica, nada disso. As duas formas estão corretas e eu vou explicar exatamente por que elas existem. Primeiro que Antártica vem do antiártico. O Ártico foi descoberto primeiro, então aqui quando foi descoberto virou o antiártico, por isso Antártica. E em todos os idiomas se fala Antártica com um C, porque é esse oposto. Mas no português, Antártica era considerado um adjetivo e eles precisavam de um substantivo para designar o continente. E por isso foi criado Antártida também. Isso existe no italiano, no espanhol e no português. Só nesses três idiomas. Qualquer outro lugar do mundo só existe Antártica. Por isso que normalmente pesquisadores, a Marinha inclusive, tudo que for mais oficial, eles continuam usando apenas Antártica, porque é a palavra conhecida mundialmente. Mas o Antártida também está aceito. Então não, meu querido, Antártica não é só marca de cerveja, de refrigerante, é sim o continente e a gente sempre vai falar Antártica. Gostou da resposta? Sabia disso? Comenta aqui. Olha só que o visual continua lindo demais. E a gente está passando agora num momento onde tem um monte de montanha e elas estão assim com o sol brilhando a pino. Tá lindo demais. Ainda tem umas nuvens, mas tem muito sol, então fica um cenário paradisíaco. Mas vocês estão vendo que a gente não tá mais nos decks superiores. A gente veio para nossa própria varanda, na nossa varanda privativa. Afinal, num cruzeiro como esse, você quer ter uma varanda para apreciar tudo isso. Olha que cenário lindo. Mas já que a gente tá na nossa cabine, bora conhecer ela, porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Afinal, o cruzeiro a gente sempre quer saber como é a cabine. Então bora conhecer, porque ela tá bem aqui. Olha só. Claro que vocês já identificaram que a gente está numa cabine com varanda, obviamente. Existem vários tipos, desde sem janela, só com janela, com varanda, suíte, enfim. A nossa é com varanda, então do lado de cá vocês já estão vendo que tem uma salinha, um sofá com uma mesinha, tem uma escrivaninha aqui, tem alguns lugares que você pode colocar prateleira, suas coisas, um espelhão enorme. Do lado de cá tem a camona, super gostosa, mega confortável. Você pode pedir travesseiro extra se você quiser, é bem legal. E aqui tem os roupões das Amara que já estavam aqui pra gente usar, inclusive tem do meu tamanho, é bem confortável. Aqui você tem uma parte de água, copos, como é tudo é incluído, você pode consumir o que você quiser. Tem frigobar aqui também, que inclusive tá cheio, vou tentar mostrar pra vocês, tá com um monte de refrigerante, você pode consumir o que você quiser. Aliás, uma informação mega importante, serviço de quarto é incluído, você pode pedir o que você quiser, você pode pedir café da manhã, jantar, lanche da madrugada, o serviço de quarto também já está incluído no seu cruzeiro, olha só que legal. Do lado de cá tem o banheiro, vou mostrar para vocês, já está aberto aqui. O banheiro ele é bem pequeno, gente, não vou mentir para vocês não, ele é bem pequeno, então você tem a parte do chuveiro que inclusive é com cortininha, tem uma parte que a gente conseguiu colocar nossa necessaire ali e tal. Então o banheiro ele é bem pequeno, então você tem que saber que você vai ter aquele banhinho bem restrito assim, mas dá pra ir. E do lado de cá tem espaço para você colocar suas coisas, aqui estão suas mochilas, tem bastante coisa, tem gaveta, que afinal é um cruzeiro longo, né? Você quer tirar as coisas da mala, é bem legal. Do lado de cá tem parte para você pendurar, ó, cabide, a gente colocou os casacos, tem bastante roupa pesada, né? Sapatos, estão tudo aqui. E é essa a cabine, gente. O que vocês acharam? Super gostosa, né? Mas claro que o que importa é o que tá aqui fora, a nossa varanda, com a nossa vista da Antártica. Incrível. Gente, é tão legal ver com o binóculo, eu acho maravilhoso. Uma coisa que me impressionou demais da outra vez que a gente veio para a Antártica e continua me impressionando é o fato de você realmente estar aqui no conforto, na sua cabine. Você acabou de literalmente levantar da cama e você olhar para a janela e ver uma geleira, gente. Aquilo ali, ó, é uma geleira, tipo, com milhares e milhares de anos. Assim, na sua cara. É uma coisa tão impressionante e agora o cenário está tão bonito com esse céu azul, esse contraste do branco com o mar, que tem essa água que parece escura, mas é super transparente, com o gelo brilhando, é incrível, incrível. A gente brinca, né, que algumas pessoas fizeram uns comentários, ah, mas eu vou sair de casa só para passar frio e ver gelo.
Na verdade, você vai sair de casa para você ver as paisagens mais bonitas da sua vida, como essa que a gente está vendo aqui agora. Então, é uma coisa emocionante. É emocionante estar aqui e poder presenciar um espetáculo da natureza, uma obra de Deus como essa. É incrível demais, vale muito a pena. Muita gente tem curiosidade de saber, de fato, a quem pertence a Antártica. A Antártica não pertence a ninguém, é um território internacional, mas vários países têm bases de pesquisa por aqui. A gente está, inclusive, bem na frente de uma base chilena. Olha só, dá para ver a bandeira do Chile ali. E a gente tem aqui, ó, esse barquinho. Vocês estão conseguindo ver esse barquinho laranja aqui atrás de mim? São pesquisadores dessa base chilena que vieram até aqui no navio conversar com os passageiros e ensinar um pouquinho sobre o trabalho deles, o que eles fazem e a conservação dessa área aqui da Antártica. E agora eles estão voltando ali para a base. Olha que curioso! E a gente tá aqui, né, admirando essa paisagem. Esse frio, tá frio, eu tô aqui, tô de roupão, tô protegido, mas tá frio demais. Essa paisagem é maravilhosa, não consigo sair aqui da sacada não. Começando o nosso terceiro dia de expedição pela Antártica a bordo do navio Azamara Quest. E preciso dizer que a gente já está começando com uma vista linda, olha só. Estamos na Deception Island, ou Ilha Decepção, é exatamente isso. É uma ilha vulcânica que inclusive teve várias atividades, é uma ilha, um vulcão ativo, que teve atividades num passado recente, né, recente para o vulcão, algumas décadas atrás. E é uma região onde tem muito pinguim, muita baleia, muita vida, então por isso que o navio vai ficar parado um pouquinho aqui, circulando a ilha. Primeiro que a gente já está vendo umas formações incríveis aqui, olha essas rochas saindo da água separadas, aí aqui começa a ilha mesmo. E o formato dela é um formato de meia-lua com um buraco no meio, onde seria o vulcão, é muito legal. A gente fica aqui mais ou menos 1 hora nessa ilha para depois fazer mais uma circulação, né, passar pelas Shetland Islands do Sul, que aqui é bem no comecinho da Shetland Islands do Sul, para depois a gente seguir norte rumo a Ushuaia. Por enquanto, vamos começar esse terceiro dia de expedição, porque tá bonito. Olha que cenário lindo, gente. Ai, é tão bom estar aqui, viu? É bom demais. Olha só que legal, gente, está tão frio que eles passam servindo chocolate quente para os passageiros aqui na área externa mesmo. E claro que eu peguei, olha só, tá super grosso, bem gostoso. E dá uma esquentada no corpo, viu? É bom. E a gente continua aqui observando, a gente está dando umas voltas diferentes pela ilha para a gente ver de vários ângulos. E com chocolatezinho quente fica ainda melhor. Mas com uma tempestade se formando, nossa volta foi antecipada em algumas horas. Olha isso, gente. Você tá vendo que tem um iceberg gigante, tipo quase do tamanho do navio, e não dá pra ver. É isso. E aí a gente fica aqui, um frio, não tem vista, mas é um clima também que, gente, pode mudar daqui 5, 10 minutinhos, abrir o tempo, abrir o sol e você ter uma ilha aqui. Isso é muito legal. Mas tá frio, tá? Eu vou embora. Tá muito frio. Ah! Antártica ficando para trás, rumo ao continente americano de novo, então hora de enfrentar a temida passagem de Drake mais uma vez. Mas preciso dizer que a gente é pé quente. Olha a situação, minha gente, estamos pegando um Drake Lake. Você sabe o que é isso? É o termo que eles usam para quando a passagem de Drake tá assim, ó, piscininha, amor, piscininha, ó, fácil, fácil, decks todos abertos, você pode ficar aqui ao ar livre. Então o Drake Lake é esse sossegadinho, ao contrário do Drake Shake, que aí, olha, você pode pegar ondas de 8, 10, 12 metros de altura, chacoalha tudo, é um shake só, e aí às vezes eles até fecham as cabines, você fica preso lá dentro por questão de segurança, levam uma comida lá para você. Tá muito tranquilo. Agora a gente tá pegando aqui ondas de 2 metros só, tá ainda mais sossegado do que na ida, que a gente pegou um Drake moderado de 4 metros. E eu quero aproveitar para provar que eu tô falando a verdade, que o Drake tá sossegado. Olha isso, gente, a piscina, jacuzzis totalmente abertas aqui, com água, tá cheio, e nada de água indo para lá, água indo para cá, não. Tranquilinho.
Pessoal, a gente está fazendo agora uma visita super especial na ponte de comando. É exatamente onde a gente está agora. Olha só que legal. Você está vendo que tem vários officers aqui. Quem está comandando agora, o capitão ainda não está por aqui. E eu preciso falar que, obviamente, aqui tem a vista mais bonita do navio, né? Olha só que maravilhoso. Agora eu vou falar uma coisa para vocês curiosa, tá? A gente está visitando a ponte de comando no Drake, para você ver como o Drake tá tranquilo. E aí, gente, uma coisa importante, tá? Nunca fica uma pessoa sozinha aqui no controle, não. Você tem as pessoas, quem tá ali no comando, o capitão, e uma pessoa fica o tempo inteiro aqui, ó, só olhando para frente com um binóculo, vendo o que está por vir aqui. Afinal de contas, são muitos equipamentos de controle, claro, mas o olho humano nunca é substituído. Dia e noite tem alguém aqui, ó, prestando muita atenção no caminho que vem pela frente. E você deve estar curioso para saber o que são essas coisinhas aqui em cima, né? O capitão contou pra gente que são presentes que eles vão ganhando de porto em porto. E aí, naqueles momentos de tensão, quando eles estão mais estressados, eles olham aqui para os presentinhos e relaxam, ficam felizes, ficam tranquilos. Qual que você mais gostou aqui, hein? Ah, eu gostei desse aqui, ó, do Pato Marinheiro. Preciso contar para vocês que estou sentado neste momento na cadeira do capitão, a cadeira central com a melhor vista, onde estão todos os equipamentos. E claro que eu vou contar uma curiosidade. Normalmente a gente acha que a gente vai num navio desse e vai pilotar com um manche como esse, né? Que tá aqui, obviamente. Mas isso aqui, gente, não é um enfeite. Ele ainda é usado, na verdade, normalmente nos portos, porque ele é muito melhor, teoricamente, para você comandar o navio. Então, nos portos, quando você precisa ser mais detalhado, você tem manobras mais arriscadas, você usa o manche. Se não, gente, a gente não pilota o navio assim não, a gente pilota aqui, ó. Esse aqui é o piloto automático, e aí você acha que você vai com o manche, mas na verdade você pilota o navio com o dedo. Aqui é onde você faz as coordenadas diferentes. Então é isso, você tem seu binóculo aqui, você tem a cadeira do comandante, o manche e a vista na sua frente. Maravilhoso. Nossa, gente, esse binóculo é bom demais. Ô, louco! Olha isso, que incrível! Você sabia de tudo isso, hein? Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Você teria coragem de embarcar em um navio comigo aqui no comando? Fala a verdade. Vou continuar observando aqui e a gente vai mostrar mais uns detalhes para vocês, tá? Então, se o Drake tá favorável, a gente aproveita para circular mais pelo navio. Bem aqui no centro do navio, no deck 5, tem um Mosaic Café, um espaço super multiuso. Ele vai se transformando ao longo do dia para você ter aquele momento de relax com as cadeirinhas que ficam aqui em volta, num ambiente super agradável. E aí, conforme o horário do dia, você tem diferenças no que ele serve ali. Sempre tem café, tem chá, mas de manhã, perdi a hora de todos os cafés. Ele fica até mais tarde, tem comidinhas, dá para se virar por aqui. Agora, no meio da tarde, eu vou tomar o meu chocolatinho, o Fábio pediu um chá, vamos ficar relaxando, e tem até as comidinhas mais pro final da noite. Se você tiver aquela fome, fora de hora, quero pegar alguma coisa, levar para minha cabine ou comer por aqui, pode também. Bora curtir um pouquinho esse espaço, que é bem gostoso, viu? Essa área que você está vendo agora é bem central no navio, chama The Den. É super legal porque aqui tem piano, tem bar, é onde também tem a parte das excursões, onde se você quiser fazer o próximo cruzeiro, tá tudo aqui. A parte de fotografia é muito legal. E eu tô sentado aqui no meu cantinho com a minha bebida sempre, e mais do que isso, tem uma curiosidade, aqui é onde fica a TV, ó, para você ver onde o navio tá. Então é super legal para você acompanhar no mapa, para você ver exatamente onde ele tá, temperatura, como vai ser, previsão do tempo. É bem legal, uma área super bonita, como eu falei, mistura tudo. Bora conhecer o restaurante buffet do navio. Ele é bem completo e funciona para o café da manhã, almoço e janta. No café tem pães, frutas, cereais e até uma estação de panquecas. No almoço e jantar, muita salada, queijos, frios e pratos quentes variados. Isso sem falar das sobremesas, claro.
Como em todo cruzeiro, aqui na Azamara Quest você tem os serviços de lavanderia, que você pode contratar, são pagos à parte, mas principalmente em cruzeiros longos é muito útil, né? Afinal de contas, ninguém gosta de ficar com roupa suja por muitos dias. Mas eu quero te contar uma coisa que não é comum e que a gente gostou bastante aqui do navio. É uma lavanderia self-service, que fica aberta todo dia das 8 da manhã até as 10 da noite. Vou mostrar para vocês como é ali dentro agora. E aí você tem máquinas para lavar, secar e passar suas próprias roupas. Então você consegue ter esse serviço de lavanderia de graça. Isso é muito legal, principalmente nesse cruzeiro gigantesco que a gente está fazendo, né? A gente já usou e olha, maravilhoso. Tem até sabão ali que eles fornecem de graça para todo mundo usar. Bora entrar e ver como é. E olha só agora a nossa situação. Nós estamos aqui na beira da piscina, numa lanchonete chamada The Patio. Aliás, dica, tá? Onde você consegue fazer vários lanchinhos ao longo do dia. Tudo muito bom, muito tropical, hambúrguer, uma bebidinha para refrescar. Mas olha o tempo que se formou ali fora. Uma neblina absurda que acabou de cair. Então a gente tá aqui com esse clima frio, mas curtindo meus bons drinks, que tal? Terra à vista, depois de muitos dias dentro do navio, navegando, claro que foi incrível, mas é bom ver terra também, né? Chegamos em Ushuaia, o fim do mundo, gente. É a parada mais perto da Antártica. E é claro que a gente também ia parar aqui e explorar um pouquinho a cidade. É só um dia porque o navio continua, mas é muito bom estar de volta em Ushuaia. Inclusive, quando a gente veio ano passado para a Antártica, a gente explorou tudo que a cidade tinha. A gente ficou 8 dias aqui e tem um vídeo lindo para você conferir tudo que tem para fazer em Ushuaia. Vou deixar o link aqui para você clicar depois que você terminar esse vídeo. Você precisa vir para Ushuaia, é lindo demais, tem muita coisa para fazer e mais do que isso, aqui nessa parada a gente vai fazer o passeio mais legal que tem, que é justamente navegar pelo canal Beagle para ver animais, para ver inclusive pinguim. Isso é muito legal. Então bora ter esse dia em Ushuaia, você vai acompanhar um pouquinho com a gente e depois vai lá ver o vídeo, que é bonito demais, viu? Como o Fábio falou, o passeio pelo canal Beagle é o mais famoso da cidade. A gente passa por ilhas com aves, leões marinhos, pelo farol do fim do mundo e chega até a Pinguineira, uma ilha tomada, claro, por pinguins. Mas Ushuaia tem muito mais. Outras opções incríveis por aqui são a trilha para a Laguna Esmeralda, com um visual espetacular, o trem do fim do mundo e, claro, a aventura panorâmica de helicóptero. Todos esses passeios você pode comprar com desconto pelo QR Code que tá aí na tela. Agora a gente volta pro navio porque vem aí mais 2 dias de navegação. Hoje a gente vai tirar a tarde para relaxar e não tem lugar melhor para fazer isso do que no spa. Aqui, claro que tem vários procedimentos que você pode agendar, eles são pagos à parte, como massagens, por exemplo, e tem também uma área super especial que a gente já vai mostrar para vocês. Eu vou começar com uma massagem, a gente agendou uma massagem de 75 minutos, então ela é longa, de corpo inteiro. A gente está pagando $99 mais 18% de taxa de serviço. Uma dica, tá? Esse não é o preço original, dá sempre para negociar. Bora curtir a massagem então e ver mais um pouquinho do spa. Do ladinho do spa, no deck 9, tem uma academia super completa, enorme, muito equipada, gente. E a gente veio no horário do almoço para mostrar assim para vocês, sem ninguém, porque dá para fazer o que você quiser. Claro que tem várias esteiras, tem muita coisa de musculação. Aqui, inclusive, tem uma parte que tem aula de dança, aula de spinning. E o mais legal, né, gente? Vocês estão vendo? Você senta aqui para fazer seu exercício, olha só, olhando para o mar. Fala se não é legal, gente. É realmente muito equipado, eu adorei. É um cruzeiro que ele é pequeno, né? Um navio ele é pequeno,
Puta, uma academia é maravilhosa. E claro que você faz exercício aqui, ó. Só olhando o mar maravilhoso, isso é muito bom. E quando o navio tá assim, ó, super estável, dá pra ficar à vontade. E eu vou te falar, de manhã ela é lotada sempre. E aí, você faz exercício durante as viagens? Conta pra mim, comenta aqui, você faz exercício? Eu não vou mentir, tá? A gente faz muito pouco. A gente está agora na área mais exclusiva do navio, no The Sanctum Terrace, ou o Terraço do Santuário, que é o spa aqui do Azamara Quest, né? Essa aqui é a única área que a gente consegue ter uma visão frontal do navio, a gente vê todo o caminho dele aqui. E essa aqui é uma área que ela é paga à parte, só 25 cabines por viagem pode ter acesso a esse espaço aqui. E o que ele tem para oferecer? Bom, uma jacuzzi gigante, que é exatamente de onde o Fábio está me filmando, e uma área com espreguiçadeiras, balanços, cadeiras, para você ficar aqui relaxando numa boa, na maior tranquilidade, porque como eu falei, o acesso é controlado e olha que vista maravilhosa, né, gente? Funciona assim, você pode contratar por dia o acesso aqui, ou então pelo cruzeiro todo. A gente já contratou logo no primeiro dia de cruzeiro, chorou desconto, tá? E deu certo, porque desconto em dólar a gente adora. E a gente tá aqui agora aproveitando, curtindo esse visual. Que tal? Eu preciso dizer que é o nosso espaço preferido do navio aqui. Quando a gente quer relaxar, a gente corre pra cá. Eu que não sou bobo nem nada, né, gente? Tô gravando aqui de dentro da água quentinha, enquanto o Thiago tá aí, ó, andando e explicando pra vocês tudo no frio. Porque esse cruzeiro é um cruzeiro muito frio, né? A Argentina, o sul da Argentina é muito frio, né? O Ushuaia, as Falkland Island, é tudo muito frio. E claro, a gente tá falando de Antártica, né? Então você ter um espaço quentinho pra você conseguir usar é muito bom. E claro que tem as jacuzzis quentinhas que fica lá na área central do cruzeiro. Mas ali, como é muito aberto, né? Tem muito vento, então ninguém tá conseguindo usar quando tá muito frio, só quando tá um dia mais agradável. Aqui é mais protegido, além de ter essa proteção da frente, ele é bem mais cercado, né? Então a gente consegue usar todos os dias, isso é muito legal. Só não dá pra usar, obviamente, quando o navio tá balançando muito, porque eles fecham todas as áreas externas. E sem contar que a vista é linda. Aliás, isso aqui tem bolhas, tá? Uma hidromassagem, tem vários botões pra você realmente ter aquela hidromassagem. A gente não ligou por causa do barulho, né? Senão vocês não vão conseguir ouvir a gente. Mas fala, é bonito demais, né, gente? Vamos continuar aproveitando aqui. Eu espero que vocês estejam gostando do navio, porque o navio é lindo demais, tem umas áreas bem bacanas como essa. Claro que você pode dar um upgrade na sua cabine, né? Vocês viram que a gente tá numa com varanda e essa aqui que a gente vai mostrar pra vocês agora é uma suíte. Essa aqui é chamada The Club Continent Suite. Então ela é bem maior, mais espaçosa, tem um camão, essa mesinha. Vocês veem que a varanda, ela é também um pouco maior, ela é mais espaçosa. E claro que existem várias regalias para quem está em suíte também. Então a gente vai colocar umas imagens aqui para vocês verem, porque vale a pena. E a gente vai continuar o nosso cruzeiro, porque tá bonito demais. Mas fala a verdade, a suíte é bonita, hein? Gostou? Comenta aqui. Hora de curtir a noite no Azamara Quest e eu aproveito para te falar dos shows. No teatro tem espetáculo toda noite e dos mais variados. Musicais com dançarinos, apresentações de cantores de primeira linha e shows instrumentais. A tradicional Festa do Branco, que normalmente acontece nos decks externos, rolou aqui também, por causa do mau tempo. Pelos lounges do navio também tem apresentações a todo momento, como no The Den e no Living Room. E hoje nós vamos ter um jantar super especial no restaurante de especialidades Prime Sea. Olha esse corte de carne, que espetáculo! Essa é uma experiência paga à parte. Começando mais um dia no nosso cruzeiro, dia de parada, hein? Essa é a nossa última parada. A gente está em Puerto Madryn, aqui na Argentina. E olha, é uma cidade litorânea, tem praia aqui atrás de mim, mas o dia não vai ser de praia não. Tá até calor, um ventinho gelado, mas tá quente,
Só que hoje a gente vai fazer o quê? Vai ver pinguim. A gente vai pegar o carro, é uma distância longa, são cerca de 200 quilômetros de viagem, para a gente chegar num lugar que é conhecido como um santuário dos pinguins. Vamos ver como vai ser? 2 horas e meia de viagem. Tem que valer a pena, hein? Mas eu tô apostando nisso. Vamos embora! E chegamos no Parque Punta Tombo, onde tem uma das maiores colônias de pinguins patagônicos. Eles ficam aqui normalmente de setembro até abril. Setembro eles começam a chegar, abril são os últimos indo embora. A gente espera ver muita coisa, a gente está quase no fim da temporada. Tem uma trilha aqui bem legal, dizem que você já vai vendo ao longo da trilha, mas tem muita coisa até o fim dela que dá no mar. Então bora lá conhecer esse parque? Eu tô ansioso, viu? Vem com a gente! A trilha aqui no parque tem 1,5 km e você controla o seu tempo. A gente vai ter cerca de 2 horas, 2 horas e meia aqui para aproveitar. E eles dizem para você não parar pelo caminho, para você chegar primeiro até o fim, porque lá é onde está mais bonito. Mas não tem como, porque eles ficam tão pertinhos aqui. Tem um parado aqui que a gente estava vendo ali se coçando na boa. Aí daqui a pouco, olha lá, tá vendo? Aí daqui a pouco a gente ouviu um barulho e olha o que tem aqui embaixo, gente. Tem um ninho, você tá vendo ali? Existe um caminho que você tem que seguir quando você está andando aqui para chegar lá no mar. O problema é que, ó, muitas vezes você encontra o pinguim assim, ó, cruzando o caminho. E aí existe uma regra, tá? Você tem que chegar no máximo a 1,5 m, 2 metros e nunca bloquear a passagem do pinguim. O caminho é deles. Não tá nem aí para você, Thiago. Não tô nem aí. A gente tá no nosso caminho aqui demarcado, toda a área deles, mas ele cruzou aqui numa boa, a gente não atrapalhou. E a vida funciona assim, a gente observa, fica encantado e não atrapalha a vida dele. E dá pra ver ele ainda ali, todo bonitão. Tá indo embora. Bora continuar? Bora. Tá vendo esses pinguins aqui com essas penas todas arrepiadas aqui? Existem 2 opções. Ou eles são adolescentes, mas os adolescentes eles são cinza, quando eles têm mais ou menos 1 ano. Como esses aqui estão mais pretos, é que é uma coisa que a gente não sabia e descobriu aqui. Os pinguins trocam de pena 1 vez por ano. E é por isso que eles vêm pra terra, principalmente. Eles vêm pra cá, porque eles precisam fazer essa troca das penas. E, obviamente, por conta dos ninhos, né? De botar os ovos, de criar os filhotes. Então, eles vêm pra cá, colocam os ovos, nascem os filhotes, eles ficam cuidando deles 3 meses, depois eles ficam fazendo essa troca de pena e aí quando eles terminam eles estão prontos para voltar para o mar. E aí eles vivem cerca de 6 meses no oceano, porque eles são super adaptáveis ao oceano e eles inclusive dormem na água, é muito curioso. E é assim, gente, ó, são muitos, tô todo curioso aqui olhando para mim, vai passar um aqui agora andando, é isso, bora continuar. Eu tô aqui na beira da piscina andando com uma casquinha vazia na mão, por quê? Para mostrar para vocês que temos máquina de sorvete aqui liberada a todo momento. Você escolhe o seu sabor, morango, chocolate, vanila ou misturado mesmo, olha só. Chocolate com morango, peguei, coloquei aqui no meu sorvete, acabou? Posso começar a tomar? Não, porque temos uma sorveteria self-service praticamente aqui, ó. Sabe aqueles sorvetes por quilo? Pois é, aqui é liberado, você escolhe o que você quer colocar no seu sorvete. Vamos colocar uma cobertura, vamos colocar uma calda, porque eu sou desses. Ai, coloca, ai Jesus. E agora, chocolate granulado, quem gosta? Vou derrubar, vou fazer sujeira. Ai. Tá pronto o meu sorvete, bora curtir na piscina, com licença. Todo mundo pergunta se realmente vale a pena você ter uma cabine com varanda. E eu vou falar pra vocês, claro que é mais caro, a cabine mais barata normalmente nem janela tem, mas eu preciso dizer pra você que ter uma experiência como essa, sentado na sua cabine, vendo um pôr do sol lindo desse jeito, tomando o seu Prosecco,
é incrível, porque você faz um cruzeiro para você ter experiências legais, né? Para você ter aquele momento único, conhecer lugares incríveis. Mas é isso, então a resposta é essa, pra gente vale investir um pouco mais sim para você ter esses tipos de experiência, principalmente um cruzeiro onde a paisagem realmente vale tudo. Últimos 2 dias de navegação e olha só, gente, o calor voltou, piscina cheia. Agora é só tocar rumo a Buenos Aires para encerrar essa jornada maravilhosa. Mas antes de terminar, eu vou responder aquela pergunta que eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Afinal, quanto custa para ter uma experiência como essa que a gente teve? Então olha só. Esse cruzeiro que nós fizemos de 17 noites, chegando até a Antártica, custa a partir de R$24 mil por pessoa em cabine com varanda, igualzinho a nossa. Claro que cabines externas, internas ou na categoria garantida sai mais barato. Além disso, seguidor tem desconto em saídas selecionadas. É só apontar sua câmera aí pro QR Code que tá na tela ou pelo link e pedir o seu orçamento. Não esquece do cupom Viagem por Conta. E além da Azamara, tem descontos também para cruzeiros Royal Caribbean, Celebrity e Costa. Se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima aventura. Tchau!